como o céu deseja. Eles têm a cultura de Deus. Então, se você olhar para a vida deles, para a cultura deles, nós temos grandes ensinamentos. E quando eu estudei a cultura deles, os meus olhos abriram para a palavra de Deus de uma forma diferente. Porque quando você entende a cultura deles, porque a Bíblia foi escrita para qual cultura? Para que povo? A Bíblia diz que Jesus, ele era quem? Um judeu. Jesus é um judeu. Eles perseguiram porque estava escrito, era profético isso. Então, como que foi instituído este santuário? Então, Deus, porque também era profético, que esse povo ficaria escravo por 400 anos. E existe um porquê dos 400 anos, existe um porquê dos 40 anos que eles ficaram no deserto. A Bíblia toda ela. Eu queria começar com um capítulo que eu gosto muito da Bíblia. E esse capítulo foi escrito por Salomão. Salomão foi um homem que fez aberrações aos olhos de Deus. Mas este homem voltou-se para o Senhor. E quando ele volta para o Senhor, e ele entende que todos aqueles casamentos que ele fez, que tudo aquilo era vaidade. Então ele escreve esse capítulo que se chama O Valor da Sabedoria. Este é o título do capítulo. Então, Provérbios capítulo 2, verso 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e te inclinares o teu coração ao entendimento, porque sabedoria é uma coisa, entendimento é outra coisa, inteligência é outra coisa e conhecimento é outra coisa. Por isso que lá nos dons do Espírito tem o dom do conhecimento, o dom da sabedoria. Então aqui no verso 3 diz assim: se clamares por conhecimento e por inteligência, vocês alcançarão. A sua voz chegará até o céu. O verso 4 diz: se como a prata buscares e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Por que Eva pecou? O que foi prometido para Eva? Conhecimento. Foi isso que a serpente prometeu para ela. Mas Deus quer nos dar o seu conhecimento de graça. E Ele quer que nós conhecemos a Deus. E Ele não quer que nós conhecemos no raso, mas é no profundo. Só que muitas vezes somos preconceituosos. E Deus não trabalha com preconceituosos. Nós precisamos abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. E aqui diz então no verso 6: porque o Senhor dá sabedoria da sua boca, e é de quem vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que caminham na sinceridade. Então, quando você conhece a palavra, quando você conhece, e quando a palavra é um escudo para a sua vida, quantas pessoas são salvas? Quantas pessoas Deus tem? Claro que é Deus quem faz toda a obra. A obra do Senhor é jogar a glória do homem no pó. É a glória de Cristo que tem que habitar na nossa vida. Então tudo que nós fazemos para Ele, a glória é de quem? É dele. Quantas pessoas têm sido salvas quando conhecem a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus passa a ser um escudo para a sua vida. Porque tem pessoas que acham que elas não têm mais salvação, que não tem mais libertação na vida delas. E elas são escravas pelos pensamentos, porque Satanás, elas fazem, praticam coisas erradas, e Satanás, ele fala, não tem mais jeito para você, assim como foi com Saul. Mas tem jeito para todas as pessoas? Tem jeito? Tem jeito. Qual é o primeiro caminho? É confessar, é arrepender. E quando a pessoa confessa, quando a pessoa arrepende, ela se torna leve, porque a palavra de Deus, ela é escudo para as nossas vidas. Então tem uma música que eu gosto muito. Ela diz assim: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz.
não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. É isso que Salomão está dizendo, porque ele foi no mais profundo do abismo, ele cometeu aberrações. Eu não vou entrar nos detalhes do que Salomão cometeu, mas a Bíblia diz que ele adorou a deusa Astarote. Sabe como era a adoração da deusa Astarote? Para adorar a deusa Astarote, o que se praticava? E Salomão praticou para adorar essa deusa. Tão profundo ele foi. Não há culpa. Então ele foi liberto, porque ele colocou a palavra de Deus como um escudo para a sua vida. E quando as pessoas entendem que a palavra de Deus é um escudo para a vida delas, entendem que Deus é um Deus que perdoa, não importa o que você tenha feito, não importa se você tenha matado como Moisés matou, não importa se você tenha roubado como Zaqueu roubou, nós temos cura, nós temos libertação. E pessoas são libertas quando elas entendem a palavra de Deus. Então é isso que Salomão, então ele diz, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Eu conheço pessoas que têm mestrados, doutorados, mas às vezes a gente chega num sítiozinho e tem uma pessoa mais inteligente do que quem tem mestrado, do que quem tem doutorado, porque a sabedoria, quem é que dá? O Espírito Santo. E ele dá para quem? O quê? O busca. É para eles que Deus dá. Então ele diz, olha, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento, o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que caminham na sinceridade, para os que guardam as veredas do seu juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo. Onde está a justiça e o juízo? No santuário. Onde está o caminho? Porque Paulo nos deixou muito claro que Jesus abriu um novo e vivo caminho, porque esse caminho foi instituído lá com Moisés, quando eles saem do Egito. Mas este caminho que foi instituído ali no deserto é em formato de cruz, porque Jesus colocaria esse caminho com o seu sangue. Por isso Hebreus capítulo 10 diz, entre pelo novo e vivo caminho que eu abri com o meu sangue. Então nós temos que fazer um caminho do santuário todos os dias na nossa vida. E é por isso que eu louvo a Deus pela Igreja Adventista este ano está focada no santuário, ensinando para as nossas crianças. Louvado seja Deus, porque este projeto é um projeto da Conferência Geral, é um projeto da divisão. Louvado seja Deus. Então aqui no verso 9 diz, então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará, a inteligência te conservará para afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. É só o Senhor que nos afasta de pessoas que usam os seus lábios para falar mal do outro, para criticar o outro, para falar coisas perversas contra as pessoas. É só o Senhor. E é só a Bíblia internalizada no nosso coração que seremos como Cristo. Então aqui diz no verso 13, dos que deixam as veredas da retidão para andarem por caminhos escusos. Então um dos temas dessa semana é exatamente, nós precisamos entender o que Satanás fez no céu. Ele fez fofoca e ele fez o quê? Intriga. E ninguém vai para o céu que faz fofoca e que faz intriga. A palavra do Senhor e a serva do Senhor diz que o Senhor nunca abençoa aquele que acusa e critica o seu irmão.
porque esta é a obra de Satanás. Então, louvado seja Deus por esta palavra que o Senhor nos deu. E nós precisamos da sabedoria, do conhecimento, da inteligência. Nós precisamos de entendimento. E aqui é a coluna dorsal. Eu quero que vocês entendam nessa noite que o santuário é a coluna dorsal. Então, quando eles saem do deserto, quando eles saem para o deserto, quando eles saem do Egito, onde foi instituída a Páscoa? Onde foi instituída a Páscoa? No Egito. Então, quando eles saem, instituem a Páscoa, eles saem, o que Deus, então, prova este povo? E como que ele prova este povo? Eles ficam 3 dias sem o quê? Sem água. O que esse povo pede? Água, água, água. Então, olha, nós temos a Páscoa. Qual é o próximo móvel? Qual é o próximo móvel? É a pia. Então, Paulo diz em 1 Coríntios 10 que a pia representa o quê? O mar vermelho, onde se abriu e todos foram batizados em Cristo. Eu queria que você fosse comigo em 1 Coríntios 10. Então, representa a água. Eles ficaram, depois que eles passam pelo mar, eles ficam 3 dias sem água. E Deus queria que aquele povo entendesse que a água era necessária. Ele queria que aquele povo desse valor à água. Então, 1 Coríntios 10, verso 1 diz assim: ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Quando é que eles foram batizados com Moisés na nuvem e no mar? No Mar Vermelho. E a nuvem é quando? Pentecostes. Quando, então, aquela nuvem passa a estar sobre ali o santuário, sendo uma nuvem de fogo, é depois do Pentecostes. Então Deus vai instituindo estas festas quando aquele povo sai de onde? Do Egito. Então aqui ele diz assim, olha, todos beberam da mesma bebida espiritual e todos comiam da mesma comida e bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o quem? Era Cristo. Mas o Senhor não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E agora o verso 6 diz assim: essas coisas foram feitas em figura para aviso de quem? Nosso. Então aqui ele diz: não cobice, não sejam idólatras, não se prostituem, não murmurem. E o verso 11 então diz: todas essas coisas sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, rapidamente, eu vou passar aqui com vocês. Eles saem então ali do Egito, eles comem a Páscoa, eles saem, eles passam pelo mar, que representa a pia. Então, Deus começa agora a mandar o que do céu? Pão, o maná. Então, eles passam ali agora a viver a festa dos pães asmos. Deus manda água, essa pedra segue este povo. 50 dias depois, Deus manda o quê? O Espírito Santo, as tábuas da lei. E agora, quando este povo vive todos esses momentos extraordinários, Deus fala em 70, as línguas são repartidas em 70, todas as nações. A Bíblia diz em Êxodo 19 que eram 70 nações e cada uma escuta a lei de Deus na sua língua. E ali então se encerra as festas da primavera. Porém, em julho, o que acontece? Quando Moisés então sobe ao monte, o que acontece? Porque Moisés desceu e disse assim: olha, Deus tem uma lei, e se nós guardarmos essa lei, Ele vai habitar no meio de nós. Então, quando Moisés ele sobe, o que acontece? Aquele povo começa a querer adorar um bezerro de ouro. E isso é mais ou menos em julho. A mundo é uma espiral, o shofar é uma espiral, e se repete. Deus, ele é cíclico, as histórias se repetem. Todas as histórias do
Velho Testamento, elas se repetem no Novo Testamento. Então, quando é que o templo foi destruído? No mesmo momento em que eles, na mesma época que eles adoraram o bezerro de ouro. Então agora esse povo está adorando o bezerro de ouro. E Deus diz assim: ei Moisés, o povo já está quebrando o mandamento. Então Moisés então desce e ele joga aquelas tábuas, porque o povo tinha o quê? O povo tinha o quê? Ele tinha adorado o bezerro de ouro. Eles estavam adorando a outros deuses. Então agora Deus ele faz uma prova com Moisés. Ele diz assim: ei Moisés, eu vou acabar com todo esse povo. Eu vou acabar com todo esse povo. E agora Moisés, sendo um líder de Deus, ele diz assim: Senhor, se o Senhor quer acabar com esse povo, o Senhor risca meu nome do livro da vida. E Deus se alegra com Moisés. E Deus então diz para Moisés: Moisés, eu vou dar o dia do perdão. Toque o chofar. Eu vou dar o dia do perdão. Queridos, essas festas, elas foram sendo instituídas naquele primeiro ano que eles saíram do Egito. Então, no dia de Yom Kippur, Moisés desce novamente com as tábuas da lei. Deus faz novamente essas tábuas e dá o dia do perdão. Porque ele desceu com o que novamente? Com as tábuas, dando perdão para o povo. Moisés passou por aquela prova, Moisés foi um intercessor. Então Deus deu o dia do perdão. E agora Deus então diz para Moisés: Moisés, agora eu vou habitar no meio do meu povo. Então ele diz: façam agora o santuário. Então na festa de tabernáculos, Deus então estabelece para Moisés: vem cá, veja a cópia. Êxodo 25, verso 8. Faça a cópia aí embaixo. Então nós precisamos entender que esses dois compartimentos, eles são compartimentos que existem onde? No céu. Esses dois compartimentos, Moisés viu e ele fez a cópia fiel. E então naquele primeiro ano que ele sai do Egito, o que foi estabelecido? Todas as festas que contam a história do quê? Da redenção. Mas o que mais Satanás tem ódio, além de Jesus? O que ele mais tem ódio? Ele tem ódio do santuário. Porque aqui tem o plano do quê? Da redenção. Então, quando Satanás jogou por terra, nós sabemos que Daniel 7, verso 25, diz que ele mudaria os tempos e mudaria as leis. E que ele mudaria tudo. E que ele profanaria o quê? O santuário. Então, o que é o altar de holocausto? O altar de holocausto é você confessar o seu pecado e ser uma nova criatura. Você dizer: Senhor, eu não quero mais viver, mas eu quero que o Senhor viva em mim. Então, isso aqui é a Páscoa. Cristo, ele se esvaziou de si mesmo para se encher de cada um de nós. Ele morreu por nós, mas ele só pode morrer por quem também se esvaziar de si mesmo e se encher de quem? Dele. A Jéssica é advogada. Um pai pode pagar pela culpa do filho? Pode? O filho matou. Eu vou lá no juiz e falo assim: olha, juiz, eu vou pagar pela culpa dele. Eu posso? A mãe pode? O tio pode? A avó pode? Mas por que Jesus pode pagar a nossa culpa? Porque, na verdade, ele sendo Deus, Filipenses fala isso, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou de si mesmo e se encheu de cada um de nós. Então, lá na cruz, quem é que estava na cruz com Cristo? Todos aqueles que o aceitaram. Então, aqui é você aceitar Jesus, é você matar o seu eu e deixar Cristo viver. Mas quando eles mudaram os tempos e as leis, o que foi mudado nisso aqui? Então, aqui mostra a salvação pela graça, pela fé. Mas o que a igreja, é o que ela fez? Ela disse que a salvação era por quê? Por obras. Por obras. Então, eram indulgências. Eu não sei quantos aqui já assistiram o filme de Lutero, e a parte que mais me impressiona naquele filme é uma criança, que ela começa a entrar em desespero, porque o seu pai era pobre,
e eles estavam morrendo e eles não tinham dinheiro para comprar o quê? Indulgências. Então, a primeira parte que eles mudaram foi o quê? A salvação não é pela fé, não é pela graça, é pelas obras. E nós precisamos entender que Deus, Ele usou igrejas para restaurar a verdade. Qual foi a igreja que Deus usou para restaurar essa verdade? Qual a igreja que Deus usou para restaurar essa verdade? Ele usou Lutero. Ele usou a igreja luterana. E Lutero, então, no ano de 1500, ele colocou na porta de Wittenberg as 95 teses. E ele diz, não é por obras, é pela fé. É pela fé. Então Deus usou esse homem. Por isso que no livro Grande Conflito tem ali os reformadores. Então eu quero que você entenda uma coisa. Jesus, como ele batizou? Ele batizou como? Nas águas. Mas como é batizado? É por imersão? Não, mas a mudança. O certo é por imersão. Mas o que eles fizeram? A aspersão. Então quem é que restaurou essa verdade? Os batistas. Então os batistas, John Smith disse, não é por aspersão, é por imersão. Então Deus vai usando ao longo da história várias igrejas. Deus vai usando o seu povo nessa terra. Eles dizem então, não é por aspersão, é por imersão. Então essas duas aqui, Lutero e Smith, luteranos e batistas. Então agora, essa mesa que representa o pão, a palavra de Deus, só quem tinha acesso à Bíblia, só o clero, somente o clero. Sabe o que você lê na história? Por isso eu gosto da história da humanidade. Wycliffe, ele pegou a palavra de Deus, e a frase na Inglaterra se tornou, ele pegou o tesouro de Roma e colocou na mão dos ingleses. Mas o Wycliffe, uma luz na Inglaterra, ele traduziu essa palavra conforme ele entendia. Ele não traduziu de forma fidedigna, mas ele colocou a palavra de Deus na mão da Inglaterra. A Inglaterra, que era católica, se tornou, passou a ser o quê? Anglicana. Eles não eram mais católicos. E agora a palavra de Deus estava nas mãos das pessoas. Mas preste atenção uma coisa. Quando é que Lutero entendeu que a salvação não é pela obra e é pela fé? Quando ele foi ser o quê? Um monge. Porque só a igreja católica tinha a palavra de Deus. As missas elas eram como? Em latim. E o padre ficava de quê? De costas. Para que as pessoas não conhecessem a palavra que é escudo para a sua vida, a palavra que pode te transformar. Ninguém tinha acesso, porque as verdades foram jogadas por terra. E quais verdades foram jogadas por terra? Onde Satanás mudou tudo? O santuário. Por quê? Porque aqui é a coluna dorsal da palavra de Deus. Porque aqui está revelado e você precisa entender. Este é o tempo. Então as orações, que é aqui, né, o altar de incenso, as orações passaram a ser para quem? Para os santos e não para Cristo. Quem é que restaurou essa verdade? Calvino, a igreja presbiteriana. E então Calvino, ele diz, não é oração para santo, é oração para Deus. Mas a igreja presbiteriana, ela tem a verdade restaurada do batismo? Não, eles batizam por quê? Por aspersão. Mas eles foram um reformador da verdade. Eles restauraram aqui as orações. Só quem podia falar em nome de Deus? O candelabro. Só quem podia falar em nome de Deus? Somente quem? Os padres. Mas John Wesley, aí na Inglaterra, cria a igreja metodista. E ele diz, nós temos que ser testemunhas. Nós somos testemunhas vivas. Então Deus usou luteranos, batistas, ele usou o Wycliffe, ele usou os metodistas, ele usou os presbiterianos para restaurar
restaurar as verdades que foram jogadas por terra. Mas ao final, porém, cada uma dessas igrejas restaurou aquela verdade. Mas Deus usou e levantou uma mulher, Ellen White. E ele levantou para o tempo do fim, na igreja profética. E então, ele levantou essa mulher para restaurar o quê? A lei de saúde, a lei de Deus. Porém, essa é a única igreja que não restaurou somente a lei, mas ela pegou todas as verdades que foram restauradas ao longo da reforma protestante. Ela restaurou todas. Ela pegou o que Lutero ensinou, ela pegou o que John Smith ensinou, ela pegou o que Wesley ensinou, o que Wycliffe ensinou, o que Calvino ensinou, e ela pegou o que Deus deu de última restauração. E é contra quem Satanás está irado? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa igreja mostra a graça e mostra também o juízo. E esses reformadores nos deixou uma mensagem. E é por isso que eu não sei se você conhece, mas no meu peito eu amo essa música que diz assim: arde um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de falar, de contar para todo mundo o que eu descobri, as verdades que eu tenho, o Deus que eu conheci, as verdades que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada, e essas verdades não vão calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e o seu sacrifício. Eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos pregar com a mesma garra, fé que Lutero, que Calvino, que Wycliffe, que Wesley pregaram, porque essas verdades foram jogadas por terras, mas Deus usou esses homens para restaurar, e Deus quer usar a sua vida, a minha vida, para que essas verdades sejam restauradas no nosso tempo, na nossa geração. Pode falar, irmão. Eu não estou ouvindo. Romanos 3:31. Romanos 3, versículo 31. Paulo faz uma pergunta e mesmo responde: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Sim. Agora eu quero que a irmã, nesse versículo, contar a explicação para vocês. Então, irmão, para a gente explanar algo, a gente precisa de tempo. Mas Paulo, ele era um fariseu. Ele achava que as pessoas eram salvas pela lei. E ele descobriu que a salvação é pela fé. Então é isso que ele está dizendo. Nós anulamos a lei? Não, de maneira alguma. Antes, nós guardamos. Porque o pastor Fernando Iglesias, ele tem uma explicação muito simples. Então, o meu rosto está sujo. Espelho. Então, a lei, ela é o quê? É um espelho, mas ela limpa meu rosto? Não, ela não limpa, mas ela me mostra que está sujo. Então é isso que Paulo está dizendo. Ela mostra aquilo que deve fazer e o que não deve fazer. Sim. Exatamente. E a lei de Deus é o caráter de Deus. A lei de Deus. Então eu quero, essa noite, eu escrevi, e eu acho que isso vai ajudar o Senhor. A lei revela o caráter do Pai. A graça revela o coração do Pai, o amor do Pai, a misericórdia do Pai. E Cristo
é o caráter e o coração em pessoa. Isso é a síntese do santuário. Isso é a síntese do Evangelho. Então, quando nós vamos aqui para o santuário, nós temos as mudanças e as restaurações. Deus usando, as restaurações. Mas nós temos, então, tudo aqui explicado. E eu queria que vocês olhassem para o sacrifício, para o altar de incenso, onde na Bíblia se resume isso, nos 4 evangelhos, que mostra ali o sacrifício de Jesus. Então, o batismo, o Pentecostes, qual é o livro que revela isso? Atos dos Apóstolos. Então, o Novo Testamento, tudo ele é dividido no santuário. A divisão dele é toda para apontar para o santuário. Então, mostra o sacrifício, mostra o batismo. Então, quando ali Cristo é a luz do mundo no candelabro, quando Cristo ele é o nosso intercessor, e quando Cristo ele é a palavra, então é de Romanos a Judas. Então, o santo, a parte da santificação é de Romanos a Judas. Então, o sacrifício, os 4 evangelhos. A ascensão de Cristo, o batismo, e a ascensão de Cristo, Cristo ascende, derrama o Espírito Santo, e 3.000 pessoas se batizam, Atos dos Apóstolos. Então, a parte do santo é todo de Romanos a Judas. E o Santíssimo é o Apocalipse. Se você pedir ao Senhor para te abrir os olhos da divisão do Novo Testamento, como o Senhor mostrou para mim, confirma isso. Então, a divisão do Novo Testamento é todinha baseada no santuário. Então, o santuário é a coluna dorsal. O santuário nos revela Cristo. Que nós possamos estudar o santuário. Que nós possamos viver o êxodo, porque tem os 4 êxodos. Tem o êxodo de Israel, que é quando eles guardam a Páscoa no Egito, eles são livres. Então, eles passam. Então, agora eles morrem para o eu. Eles agora deixam Cristo viver. Eles batizam no mar. Eles batizam na nuvem de Pentecostes. Eles recebem o maná. Eles recebem Moisés como intercessor. E eles então recebem a presença de Deus. Eles recebem o perdão e eles recebem a presença de Deus. Então, esse é o êxodo de Moisés. O êxodo de Cristo. Ele é o Cordeiro. Ele nos deu o exemplo do batismo. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o pão. Ele é o nosso intercessor. Ele é a luz do mundo. E ele é o nosso juiz justo. Então, o êxodo pessoal da nossa vida. E nós devemos andar pelo caminho do santuário. É uma vez por ano? Não. É todos os dias. Todos os dias nós temos que viver a Páscoa. Todos os dias nós temos que morrer para o eu e deixar Cristo viver. Todos os dias nós temos que entregar nossa vida para Cristo, que é o batismo. É aceitar, Senhor, eu quero morrer, eu quero que o Senhor viva em mim. Todos os dias nós temos que ler a palavra. Todos os dias nós temos que orar. Todos os dias nós temos que testemunhar. Então, eu presenciei no domingo, indo para o rancho, uma história linda da amiga de Dona Rosa, que veio de Cuiabá, porque ela viu o testemunho da avó. Porque ela veio com o João até o aniversário, e ali ela conheceu essa senhora, e ao finalizar ali, o Senhor disse: olha, conta para ela sobre o que aconteceu com o trator. Vó Rosa contou para ela testemunhou, e aquela mulher viu que Vó Rosa era a luz de Jesus onde? Nessa terra. E ela nunca mais se desgrudou de Vó Rosa. Por quê? Porque ela fez o quê? Testemunho. Nós temos que testemunhar. E nós temos que ter a lei internalizada no nosso coração. Então nós temos que andar pelo novo vivo caminho que Deus abriu todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer o caminho do santuário. Todos os dias. Então nós precisamos viver isso todos os dias na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde e que nós possamos morrer por Ele e viver para Cristo e resplandecer, porque a arca da aliança, esses móveis são feitos de madeira de acácia, dura,
ríspida, cheia de nó, imperfeita, cheia de espinhos. Vá na internet e busque como é uma madeira de acácia. Então Deus, Ele diz: filho, deixa eu lapidar a sua vida. Deixa eu lapidar a sua vida. E ninguém vai ver as suas imperfeições, as suas falhas. Mas o eu precisa morrer lá no primeiro passo. E eu vou cobrir com um brilho a sua vida. E todos verão Cristo através de você. Esse é o novo. É isso que o Senhor nos ensina. Que o Senhor possa nos ajudar a mostrar o seu brilho, a resplandecer o seu brilho nessa terra. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus, porque minha amiga Benícia disse que vinha e ela veio. E eu amo